Bom dia. Eita, Deus bom. Bom dia. Que dia bom. Que dia abençoado. Bom dia. A última live devocional do ano. Glória a Deus que até aqui o Senhor nos sustentou. O Senhor nos guiou. O Senhor nos direcionou. Bom dia, vocês estão me ouvindo direito? Fico sempre na dúvida se o som tá bom. Bom dia. Tia Ieda, me diz bem se tá dando pra ouvir direito? Obrigada, Ju, por responder. Amém. Amém. Eita, minha gente, falta tão pouco tempo pro ano acabar. Às vezes a pessoa pensa, é só mais um dia. Mas são tantos ciclos. Eu creio assim, né? São tantos ciclos, são tantas coisas assim que vão virar, que a oportunidade de sermos renovados, a oportunidade de colocar realmente tantas coisas em prática. Não aquelas que se há tempos a gente não está cumprindo, né? Regime, alimentação boa, etc e tal, mas são tantas coisas que realmente a gente anseia, a gente deseja e a gente não tem controle. Só quem tem controle é Deus. Então, assim, nós precisamos entender que não é só mais um dia, mas a gente olha para as pessoas da Bíblia, a gente pode observar que é o que eu observava, assim, quando eu ficava esperando, assim, um milagre, né, na minha vida, alguma resposta de Deus. Eu lembrava das pessoas da Bíblia e eu pensava assim, poxa, a vida delas mudou praticamente em 24 horas, mas foi por causa de um posicionamento que elas tiveram, por causa desse posicionamento, teve a mudança na vida delas. Então, assim, não existe mágica, não existe abracadabra, existe posicionamento. Então, faltam poucos dias para o ano finalizar, se findar. E que você saiba que não existe mágica alguma, é um posicionamento que é necessário na nossa vida. Então, vamos orar entregando esse dia ao Senhor. Amém, Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Pai. Meu Pai, nós te agradecemos pelo nosso respirar. Nós te agradecemos porque nós não precisamos trabalhar para que a gente tenha oxigênio. Deus, obrigada porque, apesar de qualquer circunstância, nós estamos aqui, nós estamos vivos, nós estamos em mais um dia que o Senhor nos entregou. Então, nos ensina a nos alegrar com esse dia, com essa nova chance, com essa nova oportunidade que o Senhor nos deu. Nós entregamos esse dia totalmente a Ti. Nós sabemos, Deus, que a nossa vida depende, está entregue a Ti e depende de Ti. Nós sabemos, Deus, que o Senhor é que diz quando será o nosso último suspiro, o Senhor é que diz quando aquilo que está no nosso coração, que nós temos colocado diante do Senhor, irá se realizar. Então, meu Pai, não há outro caminho a não ser ir para o Senhor, ir para a Tua presença, nos deleitar com a Tua presença e aos Teus pés. Sendo assim, som do nosso coração, som da nossa mente e alinha, Deus, os nossos pensamentos, a nossa vontade. Nós oramos, Deus, para que estejam alinhados contigo. Se não tiver, arranca. O que não estiver, que pode nos afastar de Ti. Abençoa essa live. Deus, cada live são testemunhos que eu recebo no privado a respeito de palavras, de insight, Senhor. Deus, basta uma pessoa ser edificada com essa live. E eu sei que é o suficiente. Amém. Amém. Gente, hoje eu vou falar sobre algo, né? Nós temos falado nas lives
sobre alguns temas, alguns assuntos que é necessário a gente fazer uma limpeza em 2022 para receber 2023. É necessário a gente ter esses momentos, ter essas pausas que são necessárias. É melhor a gente ter essas pausas do que a gente andar mais, nem se for mais 30 quilômetros, 1 quilômetro errado. Então, em alguns momentos da nossa vida, Deus, ele permite mesmo essas pausas. Às vezes seja por doença, seja por, enfim, tantas circunstâncias. Mas a gente precisa voltar o nosso coração, o nosso rosto a Ele, para que a gente entenda o caminho que nós estamos, porque não vale a pena a gente caminhar, a gente percorrer algo e se não é o caminho dele pra gente, se não é a vontade dele pra gente. Então, assim, que você pause, que você dê uma pausa mesmo ainda esse ano. Falta tão pouco, né, pra virar o ano. Mas que você realmente dê essa pausa e você analise a sua vida. Né? Às vezes, assim, a gente passa tempo em Instagram, vendo a vida da outra pessoa, porque às vezes é um pouco difícil a gente olhar pra nossa e tem tantas coisinhas que tem pra resolver. E eu falo que às vezes a gente quer resolver tudo, e tudo é muita coisa, não dá pra resolver tudo ao mesmo tempo. Nós devemos sim colocar tudo diante de Deus, tudo mesmo. Mas nós devemos entender que a gente pode resolver por partes, porque às vezes gera uma angústia quando a gente quer resolver tudo ao mesmo tempo, você concorda? Aí eu tenho que resolver isso, assim, aí uma coisa puxa a outra, aí é um gancho que é como se ficasse uma pedra muito pesada e você não conseguisse sair do lugar. Mas você precisa fazer essas pausas. Fazer essa pausa, você precisa, como é que eu posso dizer? Você precisa se analisar. Você precisa fazer essa pausa, você precisa se analisar, você precisa acabar, como é que eu posso dizer? Anotando mesmo. Não, isso já chega na minha vida, isso eu vou parar de procrastinar, eu vou realizar, entendeu? É uma bênção a gente fazer isso, a gente entender que essas pausas, elas são necessárias, essas pausas, elas curam, a gente precisa fazer isso, de verdade. E eu quero começar lendo um versículo, porque eu quero falar de algo que é tão difícil a gente fazer, mas é tão necessário. Além dessas pausas, algo que é necessário na nossa vida, na nossa caminhada, a gente aprender a descansar. A gente tomar, assim, pra gente, pra nossa vida, pro nosso dia a dia, pro nosso cotidiano, é o dom do descanso. Gente, como é difícil às vezes descansar em Deus. E eu quero começar lendo o Salmo 37:4. Ele diz assim: deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. No versículo 3 ele fala assim: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Aí no 4 ele fala: deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos no teu coração. Muitas vezes as pessoas fazem isso como barganha. Elas fazem isso e quando acontece alguma coisa, elas querem dar uma carteirada em Deus. Tipo, acontece alguma coisa, aí tá vendo, Deus? Eu tô aqui fazendo isso, isso e isso. E olha o que tá acontecendo. Só que quando a gente vai buscar o significado, o que é se deleitar em Deus? Porque você não pode ler a Bíblia e você não entender como é que essas coisas foram feitas. Poxa, é um salmo de Davi. Eu fico imaginando quando eu leio a Bíblia, meu Deus, qual foi a circunstância que Davi escreveu esse salmo? Tem salmos assim que ele fala, eu penso que ele está passeando pelo palácio dele, eu penso que ele está usufruindo das terras dele, mas ele estava fugindo da perseguição porque o filho dele estava querendo matar ele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo.
o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Né? O Senhor é meu pastor, às vezes a gente fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Então, se de nada eu vou ter falta, porque Ele é meu pastor, é porque Ele me supre. É porque Ele me supre. Ele me supre. Ele me faz mostrar a plenitude desse relacionamento com Deus. Ele me ensina que o relacionamento com Deus, ele, mesmo que eu esteja em perigo, mesmo que esteja faltando algo, mas eu não vou sentir falta porque eu estou suprida pelo Senhor, né? As ovelhas, o pastor, ele sacia as ovelhas. Então, o maior tesouro dessa ovelha, ela ter o pastor dela ali, ela saber que o pastor ele vai cuidar, ele vai proteger, ele vai suprir. Então, nós precisamos ter essa convicção de Deus, que Deus, ele está nos suprindo. E mesmo lá, quando você lê bem aqui, no Salmo 23:4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. As ovelhas, elas ficavam ali no pasto e o pastor ficava observando, mas não quer dizer que elas não podia vir um lobo, não podia vir alguém. Então, assim, a presença do pastor não significa a ausência de problemas. A presença de Deus na nossa vida não significa a ausência de problemas. A presença de Deus na nossa vida, ela é garantia de proteção. A presença de Deus na sua vida, ela é garantia de proteção. Todo esse ano, você não tem noção dos livramentos invisíveis que você recebeu. Eu tenho nitidamente noção de livramentos visíveis que eu sei que Deus me deu. Eu tenho convicção disso. De muitos livramentos que Deus me deu, que eu pude, que foram visíveis. Mas assim, gente, os livramentos invisíveis que nós recebemos de Deus diariamente. Meu Deus, eu acho assim que se a gente pudesse ver um filme, né? Se pudesse passar assim pra gente um filme assim no final do dia. Você foi livrado disso, desse acidente, tal, disso. Até de pessoas que podem chegar pra ofender a gente e tal. Eu acho que a gente ia ter mais motivo de gratidão. A gente ia criar mais vergonha na nossa cara pra ter mais, pra agradecer mais a Deus, né? Então, assim, esse Salmo 23, ele diz que as ovelhas, elas não precisam temer os dias difíceis da vida, né? Porque o pastor tá lá do lado dela. Então, a presença do pastor não é a ausência de problemas, e sim a garantia de proteção. Então, Deus, ele está comigo. Deus, ele está com você. Você já fez oração? Todo dia? Senhor Jesus, o Senhor é meu Salvador, eu entrego minha vida para Ti. O Senhor morreu na cruz por mim. Então não há outro caminho. Não há outro. Eu recebo essa proteção de Deus. E a gente começou lendo o Salmo 37, né? Que está chegando agora. Nós começamos lendo o Salmo 37:4. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará. E Ele te concederá os desejos do teu coração. Gente, você sabe qual é o segredo? O segredo da felicidade em 3 verbos. Deleitar, entregar e confiar. Porque é tão difícil a gente aprender a se deleitar em Deus. A gente tem prazer em Deus, a gente fazer as coisas de Deus e para Deus. Porque que é tão difícil a gente entregar algumas áreas da nossa vida para Deus. Meu esposo, na semana passada, ele ministrou algo e ele falou, é como se nós dividíssemos a nossa vida em repartições. E algumas a gente decide entregar logo para Deus e outras não. Não, isso aqui não. Agora não. Então, assim, e por que é tão difícil a gente confiar? A gente confia cutucando Deus. Deus, tá lembrando? Deus, tu não esquece, não. Eu lembro que no início da minha caminhada cristã, porque eu estudei, a maioria do tempo foi em escola jesuíta, eu frequentava atividades religiosas, só que tem 2 coisas que nós não somos ensinados, crianças. A primeira é ter Deus como Pai. Nós temos Deus como Senhor, o Papai do céu que castiga.
e que a gente tem que obedecer para ganhar, como se fosse uma barganha, obedece para ganhar as coisas, obedece para ser abençoado. E a segunda é a nossa relação com o dinheiro. Nós não somos ensinados a nos relacionar com o dinheiro. Nós não somos ensinados a isso. Então, assim, eu lembro que no início da minha caminhada, né, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a querer viver as minhas experiências, eu comecei a não querer ficar ouvindo apenas as experiências dos outros e falando das experiências dos outros. Eu quis ter as minhas próprias experiências. E aí, o que foi que aconteceu? Eu estava numa situação, né, que foi o motivo da minha conversão. Eu não estava confiando em Deus. E aí eu lembro que na época, bem no início, 2010, 2011, a minha líder chegou para mim e ela falou assim: "E Laura, quando tu vai num fórum resolver uma coisa e tu conhece alguém, tu entrega um papel para aquela pessoa, e ela diz, tu entrega na quinta, e ela diz, Laura, na terça vem buscar que vai estar pronto. Tu fica ligando para ela, lembrando? Ou tu sai de lá agradecida, meu Deus, eu encontrei a fulana vai resolver para mim." E eu, não, eu fico agradecida, porque eu encontrei a pessoa, eu confio que ela vai resolver, e só na terça eu vou lá, eu descanso. Aí ela, exatamente. E por que você não faz isso com Deus? Você dá o papel para ele, né, digamos assim, e você fica querendo tomar. Aí é verdade. Às vezes a gente confia em uma pessoa, em um amigo, em um gerente do banco, em uma pessoa da liderança, em alguém aqui. A gente confia. Se a pessoa der uma palavra, a gente confia. Mas por que é tão difícil a gente realmente descansar, se deleitar e confiar em Deus? Se eu tenho um problema para resolver, eu ligo para alguém, rapaz, eu tô com um problema tal e tal e tal, pelo amor de Deus, me ajuda. Hoje, quarta, se eu ligo para alguém para poder resolver, lá não te preocupa não, quarta que vem eu resolvo isso, me dá só um tempo bem aqui para poder resolver. Laura, me dá só um tempo para poder resolver, que isso vai estar resolvido. Aí eu, ok, eu desligo o telefone, eita, graças a Deus que o fulano vai me ajudar. Graças a Deus que o fulano vai me ajudar a resolver. E com Deus, por que a gente não fica, a gente não entrega, não confia, não se deleita? Por que com Deus a gente fica, como é que eu posso te dizer? A gente continua ansiosa, a gente continua preocupada. Eu queria que você analisasse isso hoje na sua vida. O que tem na sua vida que você não entregou totalmente em Deus? Esse Salmo 37, ele fala o segredo da felicidade praticamente, 37, 4 e 5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Então, deleita-te também no Senhor e ele te concederá os desejos do teu coração. Aí, o 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Nesses 2 versículos tem o segredo da felicidade em 3 verbos. Deleitar, entregar e confiar. Todo mundo quer que Deus satisfaça os anseios do coração. Todo mundo quer isso. Que Deus satisfaça os anseios do coração. Só que as pessoas acabam ignorando que, primeiramente, nós precisamos abrir mão da nossa vontade de fazer a vontade dele. Eu não posso querer que Deus, ele realize as coisas que eu quero e não querer entrar em obediência, né, no que ele quer. Eu não quero renunciar à minha vontade, eu não quero renunciar a ter razão em prol do querer de Deus, que é muito melhor para a minha vida, em prol de obter o favor de Deus na minha vida. Então, assim, eu falei, né, foram 5 lives, essa é a 5ª live, a última do ano, e eu falei várias coisas, né, os links estão todos lá no grupo do Telegram, você pode assistir pelo YouTube na hora que você quiser, botar acelerado e tal, que eu falo muito devagar também, mas se analisa, hoje é dia 28 de dezembro, né, se analisa, não é só, é mais um dia que vai virar, não, se analisa. Às vezes entrando e saindo e as coisas elas não mudam porque
Não é milagre, não é que Deus não queira fazer, é falta de posicionamento seu. É falta de você encarar, de você assumir a autorresponsabilidade, de você não querer culpar mais ninguém. Ah, meu marido, meu líder. Ah, a fulana que fez isso comigo. Não, é falta de posicionamento seu. Aprende isso aqui, o descanso em Deus. Hoje eu estou falando sobre descanso em Deus. Talvez o seu espírito, ele esteja, como é que eu posso dizer, não esteja sossegado, não há sossego em seu espírito, porque você não está conseguindo descansar. Então, a gente precisa aprender a descansar em Deus, né? O descanso, em Hebreus 6,19, ele fala algo, como se o descanso ele fosse a âncora da alma. Nós precisamos aprender a descansar em Deus, né? E se a gente não descansar, a gente vai acabar naufragando. Então, não é só o sentimento de bem-estar que nós sentimos quando a gente está dormindo. Opa, tremeu aqui. Mas é um sentimento que nós precisamos ter mesmo acordado, mesmo no meio dos papocos acontecendo durante o dia, a gente entender. Meu coração está em Deus, eu estou descansando em Deus. Então, o verdadeiro descanso, ele é um lugar dentro de nós. O verdadeiro descanso, ele está dentro de nós, onde a gente pode ficar quieto, apesar das circunstâncias ao redor, e a gente saber que Deus está lá. Não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, a gente sabe que Deus está lá. Então, Jesus disse em Mateus 11:28, vou ler aqui, ele disse assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Deus, ele instruiu a gente a não permitir que o nosso coração seja perturbado. Então, talvez o seu espírito não tenha sossego. E o que é que está tirando esse sossego? Né? É a falta de descanso? O que é? Lembra do segredo da felicidade em 3 verbos que está no Salmo 37, 4 e 5. Deleitar, entregar e confiar. É necessário a gente fazer isso. É muito necessário. Não pensa que na tua vida vai acontecer mágica, abracadabra, como eu falei no início. Tu precisa se posicionar. Entra ano e sai ano e aquele projeto, aquilo não se resolveu, tá com os mesmos problemas emocionais, tu precisa se posicionar. E a gente entender que o descanso em Deus, ele é um lugar dentro de nós. É um lugar que, independente dos papocos, da confusão que aconteça dentro de nós, é você entender que eu sei que Deus está lá. Eu sei que Deus está comigo. Não importa o que esteja acontecendo ao meu redor. Não importa a pressão que eu esteja sentindo. Eu sei que Deus está comigo. E lê Mateus 11:28. Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu quero esse descanso em Deus. A última live nós estamos falando a respeito de descanso. Descanso. Silvia, quanto tempo. Laiana, linda. Então, assim, nós precisamos aprender esse descanso em Deus. Então, não permita que o seu espírito esteja desassossegado, que você fique perturbada. Eu quero que você ore assim, hoje, todos os dias da sua vida. Deus, eu escolhi esse dia para descansar. Eu quero que descansar conforme o Senhor ensina, conforme o Senhor tem para mim. Então me mostra como. Eu tenho tantas coisas para resolver. Gente, eu faço assim. Tem dia que eu acordo, eu tipo assim, meu Deus, como é que eu vou dar conta? É tanta coisa que vai ter. Aí eu começo mesmo. Olha, teve um dia que eu fui me ajoelhar. Eu acordei, eu me ajoelhei, eu assim... Senhor, é tanta coisa para resolver que eu não sei como é que eu vou dar conta, eu não sei se eu vou ter força. E aí eu comecei a falar para eles detalhes. Tem isso e isso para resolver, tem isso, tem aquela conversa, tem aquela ligação, tem aquele e-mail, tem aquele processo. Eu comecei a conversar, a falar com Deus de uma forma que eu podia, como é que eu posso dizer? Eu podia destrinchar o meu dia para Ele, para eu aprender a descansar,
para eu aprender a confiar em Deus. Então, quando você faz isso, você acaba ouvindo de Deus, Deus acaba revelando tudo que está atrapalhando na sua vida. Né? Tudo que está atrapalhando na sua vida, você realmente chegar a esse descanso. Então, descansar é lançar sobre ele toda a sua ansiedade. Quando Deus fala, tipo assim, Jesus fala, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, basta cada dia o seu próprio mal. Todo dia a gente tem um mal para vencer na nossa vida. Todo dia a gente tem um mal para vencer. Então, quando Jesus ele diz isso, minha gente, eu fico pensando, gente, eu leio a Bíblia pensando como é que estavam as pessoas, como é que estava a multidão ao redor de Jesus. Gente, aquele discípulo era atrapalhado demais. Você já assistiu The Chosen? Rapaz, assiste. Só cabeça de vento. Rapaz, se deu certo com ele, vai dar certo com a gente. Pense. Então, assim, Deus tem cuidado de nós, né? Deus tem cuidado de nós. Então, se você tem motivo de ansiedade, se você tem motivo de preocupação, começa a fazer a lista diante de Deus. É esse o segredo de ansiedade. É você ir para Deus com toda a sua lista de ansiedade, com toda a sua lista de preocupação, e você começar a colocar tudo isso diante de Deus. É você dizer que Deus, assim, não é necessariamente você estar feliz com todas as circunstâncias, mas é você ser capaz de dizer, Deus está no controle, eu já orei a respeito disso, Ele conhece a minha necessidade e eu estou obedecendo a Deus da melhor forma e eu posso descansar. Então tem coisas na minha vida que tem dia que eu mando aqui em casa gritando, Ele está comigo, é aquele versículo, né? Eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então eu olho, Ele está comigo, Ele está comigo, Ele está comigo, Ele está comigo. Para minha alma silenciar, se aquietar e entender que Ele está comigo. Então tem dia que você vai precisar falar, Senhor, eu quero aprender a descansar. Faça essa oração todos os dias. Senhor, apesar de tudo que eu tenho para resolver durante o dia, me ensina a descansar em Ti. Porque o descanso não é um lugar, o descanso não é se eu tomar um Rivotril e for dormir. O descanso, Deus, é um lugar que eu sei que está dentro de mim e existe a confiança de que o Senhor está comigo, o Senhor está lá. Deus, o Senhor está no controle, eu entrego o controle da minha vida para Ti. Eu já orei a respeito disso, disso e disso. O Senhor conhece a minha necessidade e eu estou obedecendo da melhor forma que eu posso e que eu sei. Então, eu vou descansar. Entendeu? E procure, às vezes, tem 3 coisas que sabotam o nosso descanso. A primeira é o pecado. E o pecado não é o que, isso para mim não é o pecado. O pecado é o que para Deus é pecado. Não é o que para você é pecado. O pecado é tudo que nos separa de Deus. Então, comece a analisar. O que eu tenho? Eu sou orgulhosa? Eu sou arrogante? Eu tenho tratado as pessoas bem? Eu tenho mentido? Não minto não. É uma mentirinha branca. Filha, mentira é mentira. Inveja é inveja. Não existe inveja branca. Então, essas 3 coisas sabotam o nosso descanso em Deus. O pecado é a primeira. A rebelião. Gente, nós somos rebeldes. E muitas vezes nós nos recusamos a jejuar, que é uma ordenança de Deus. A gente se recusa a ofertar. A gente se recusa a amar, a cuidar do nosso corpo. Então, o pecado, a rebelião e a ansiedade. Olha só, no Salmo, vou ler bem aqui, o Salmo 55, 4 e 6 diz assim, o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim, então eu disse, quem dera se eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Quantas vezes a gente já nos sentiu assim, angustiada, com dor, com aflição, com problema? Gente, eu acho Davi dramático demais, mas ele consegue extrair assim das entranhas da alma, ele consegue nomear os sentimentos, as situações. Eu acho muito massa isso nele, apesar do drama, né? Mas eu me identifico, eu sou dramática. Enfim, então assim, a gente acha que a única forma da gente encontrar descanso é fugir, é ir pro Instagram, é tomar uma gotinha de remédio e dormir, é esquecer, é não encarar aquilo que precisa ser encarado. Não existe mágica na sua vida. E um milagre, ele só vem com posicionamento. Pode ter certeza disso. Então, a gente acha que a única forma da gente encontrar descanso é fugir. Você sabe o que Deus ordena? Deus ordena que a gente ore
e deliberadamente a gente arranje tempo para descansar nele. É uma ordem. Aprenda a descansar em Deus. Então, eu quero que você comece a entender que esse descanso é necessário. Nós falamos várias coisas aqui nessas lives, nós falamos a respeito de pausas necessárias, nós falamos a respeito de tantas coisas que nós precisamos fazer, de relacionamentos que nós precisamos analisar, que a gente precisa abrir mão de alguns relacionamentos. Tem a pausa necessária ainda, hoje ainda é dia 28, tem a pausa necessária, comece a analisar a sua vida, sai um pouco do Instagram, de olhar para a vida do outro e olhe para a sua vida, porque às vezes é uma fuga, a gente não querer encarar. E olhe para a sua vida e faça essa oração que eu falei a respeito do descanso. Faça essa oração que eu falei e olhe o Salmo 37:4. O segredo da felicidade em 3 verbos: deleitar, entregar e confiar. Você está fazendo isso? Você está se deleitando em Deus? Você está entregando as coisas para Deus? Você está confiando? Quem está chegando agora, eu falei mais no início, no exemplo do início da minha conversão, do que é realmente confiar em Deus. E eu espero que você faça isso, que você confie, que você entregue, que você descanse, que você busque de Deus o dom do descanso. Porque o descanso não é quando você tem uma noite boa só de sono. O descanso em Deus é quando no meio da circunstância, no meio da tribulação, você está tranquilo. Igual Jesus, no meio da tempestade, ele estava fazendo o quê? Ele estava dormindo. Ele estava dormindo porque ele sabia quem é o pai dele. E você sabe quem é seu pai? Você já aceitou a paternidade de Deus na sua vida? O cuidado dele na sua vida? Pois é isso. E é essa última live, a última quarta-feira, que você possa descansar em Deus, em nome de Jesus. Eu vou salvar a live e vou colocar lá o link no grupo do Telegram, que você pode ouvir depois no YouTube, até acelerado. E que Deus te abençoe, que você passe uma virada de ano tranquila, mas que, acima de tudo, que você faça essa lista, né, com os posicionamentos que são necessários, que é necessário você tomar. Que você faça essa lista, que você faça essa pausa, que você entenda que não vai existir um abracadabra na sua vida. O que vai existir é posicionamento. Você vê todos aqueles homens e mulheres da Bíblia, não existiu mágica. Existiu um posicionamento, uma confiança deles numa palavra que Deus, que Jesus falou. E que você possa fazer isso na sua vida. E eu na minha, eu tô fazendo. E eu na minha, gente, porque não é fácil. E que você, principalmente, aprenda a descansar em Deus. Vou salvar a live e vou botar com fé em Deus ainda hoje, o link lá no grupo do Telegram, viu? Eu acredito que em janeiro eu vou lançar o e-book. Quero muito contar com vocês para serem as leitoras, para divulgação. Eu espero que eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Eu tenho dormido e acordado pensando nisso, viu? Amém, Ju, muito obrigada. Amém. Um ano abençoado para todos vocês, cheio de pausas necessárias para saber o caminho que vocês estão tomando, de posicionamento, de entrega, de confiança e de deleite em Deus, viu? Deus abençoe o dia de vocês. Amém.